Olá, boa tarde. Nós iremos iniciar nossa aula, né, de matemática. E nessa aula de matemática nós vamos trabalhar, vai dar continuidade das frações, tá bom? Então, vamos verificar o tema da aula de hoje, frações equivalentes, né? Então, professor John Leno Souza, e a gente vai verificar a definição de frações equivalentes. Nós iremos verificar aqui como reconhecer uma fração equivalente, como encontrar frações equivalentes de uma dada fração, tá bom? Então, vamos verificar aqui a nossa primeira informação. Casa do Reforço Escolar 2021 e todos sejam bem-vindos. Gente, quando eu falo fração equivalente, o que vem na mente de vocês? Iguais? Diferentes? Né? As frações equivalentes, pessoal, são frações que possuem a mesma quantidade, ou seja, são iguais, né? Por isso que são chamadas equivalentes, frações que têm a mesma quantidade, que representa o mesmo valor, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, essa figura foi dividida em duas partes, pintei uma parte só, ficou 1/2. Essa mesma figura eu posso dividir em 4 partes. Só que a parte pintada representa a mesma. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Vou pegar aqui a minha canetinha rapidinho, meu laser. Pronto, peguei. Observa que essa parte pintada é a mesma que essa. Então, isso aqui representa 2/4. Né? Essa fração, essa figura representa 2/4. Aí eu posso de novo representar a minha figura assim, ó. Já foi dividida em 8 partes, pintei 4, mas observa que essa parte aqui, ó, é a mesma que essa e a mesma que essa, e a figura continua sendo a mesma. Então, 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes porque possuem a mesma quantidade de um todo, né? Elas são iguais. Então, esse é o conceito geral de frações equivalentes. Tudo bem? Não se esqueçam disso. São frações que possuem a mesma quantidade, certo? E quando você mesmo você divide, mas a quantidade pintada é a mesma. A quantidade não pintada é a mesma. Mas o professor aqui dividiu em 2 partes. Sim, mas é o mesmo que isso aqui. Se eu pegar isso aqui com esse, gera esse. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui a nossa... Professor, só isso? Somente. Vamos ver a aplicação para entender melhor. Encontre 3 frações equivalentes das frações abaixo. Ele quer somente 3 frações equivalentes. E como é que eu faço para encontrar as frações equivalentes de uma fração dada? Muito fácil. 2/3. O que eu faço? Primeira coisa, gente, é multiplicar. Eu vou pegar esse 2/3 e multiplicar por 2. Então, 2/3 multiplicado por 2... dá 4/3. No caso, 4/6. Né? Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Já encontrei a primeira fração. Então, o mesmo número que eu multipliquei em cima, eu multiplico embaixo. Então, multipliquei aqui por 2 e aqui por 2, que deu 4/6. Agora, eu vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Mais outra fração equivalente. Agora, eu vou multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Pronto, encontrei 3 frações equivalentes. Né? 4/3, 6 nonos e 8/12 é o mesmo resultado de 2/3. Ok? Próximo, 5/2. Vamos lá. Primeiro multiplica por 2, que vai dar 10/4. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. Agora multiplica por 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Muito fácil. Multiplica por 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Pronto. Foram encontradas 3 frações equivalentes. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Para eu encontrar frações equivalentes, eu vou multiplicar pelos números naturais. Exato. Então, começa a multiplicar por 2. Tanto em cima como embaixo. Vai dar a primeira fração. Depois multiplica por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Dependendo da quantidade de frações que ele quer. Neste caso, ele só pediu 3 frações equivalentes. Certo? Muito, muito fácil.
Próximo. Calcular o valor de x, sabendo que as frações são equivalentes. Como é que eu faço para calcular o valor do x nessa expressão? 3/4 é igual a x sobre 12. Preciso encontrar o valor do x, sabendo que elas são equivalentes. Professor, muito fácil. Aqui deu 12 porque eu multipliquei o 4 por 3, não é isso? Exatamente. Então, a ideia é essa. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar a fração por 3. Por que eu estou multiplicando por 3? Porque 4 vezes 3 deu 12. Então, tem que começar por aqui, ó. Tem que descobrir qual é o número que multiplicado por 3 deu 12. Então, multiplica em cima e embaixo. 3 vezes 3, 9. Então, o x vale 9. Legal, professor. Muito bacana. Então, dando continuidade, vamos ver aqui a letra B, certo? Encontrando o valor de x. 3/4 é igual a x sobre 12, né? No caso aqui, eu vou mudar, tá bom, pessoal? Eu vou mudar. Eu vou colocar aqui... É a mesma fração, né? Mesma fração. 3 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. O mesmo resultado. Então, imagine um outro valor aí. Então, a ideia principal aqui, gente, era descobrir o valor do x. E para eu descobrir o valor do x, você vai usar essa ideia. Tudo bem? Exemplo 3. Verifique se as frações são equivalentes. Como é que eu faço para verificar se essas frações são ou não equivalentes? Né? Qual é a forma que eu devo fazer? A seguinte, ó. Tenho que verificar se 3/4 é igual a 9 sobre 2. Vou multiplicar cruzados. Vou pegar esse 3, multiplicar com 2, e esse 4, multiplicar com 9. Então, ficou assim, ó. 3 vezes 2, pego o 3, multiplica por 2, que deu 6. Agora, pego o 4, multiplica por 9, que deu 36. Deu o mesmo resultado? Não. Se não deu o mesmo resultado, turminha, isso significa que essas frações não são equivalentes. Tudo bem? Ah, professor, entendi. Pega esse de cima, multiplica com esse de baixo. Aí o 9 multiplica com 4. Se der o mesmo resultado, significa que as frações são equivalentes, né, professor? Exatamente. Tá bom? Então, essa é a forma de eu verificar se é ou não equivalente. Exemplo B. 5/6 é igual a 10/12. São equivalentes ou não? Vamos fazer a verificação. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 10, 60. Logo, elas são equivalentes, porque o resultado é o mesmo. Então, eu preciso fazer a multiplicação, né, cruzado, o 5 com 12, o 6 com 10. Professor, sempre nessa ordem. Sempre. Sempre nessa ordem. Tudo bem? Então, o nosso assunto de frações equivalentes é um assunto bem fácil, bem tranquilo, certo? Na próxima aula a gente vai estudar simplificação de frações equivalentes, que é uma outra forma, né? Simplificar frações, né? E é uma outra forma de reconhecer as frações equivalentes de uma fração dada. Observa que na simplificação de na frações equivalentes, para eu encontrar uma fração equivalente, eu preciso multiplicar pelos números naturais, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim por diante, né? Então, é uma forma de encontrar frações equivalentes. Uma outra forma de você encontrar a fração equivalente, gente, é você simplificar essa fração, que é o nosso próximo conteúdo. Tudo bem? Turma, senhores, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula sobre frações equivalentes. Estudem, pratiquem, né? Matemática se aprende praticando, exercitando. Se eu não pratico, se não exercito, eu não consigo entender a matemática ou aprender a matemática. Ok? Obrigado aí pela atenção de todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.